Alguém foi assassinado no meu condomínio, e a polícia, de alguma forma, chegou até mim. Olhei para as minhas próprias pernas e sorri amargamente. Delegado, eu sou cadeirante. Isso é algum tipo de piada? O policial me encarou, os olhos fixos nos meus. Senhorita, talvez suas pernas já estejam curadas, mas você ainda não saiba. Eu e Dona Helena tínhamos acabado de voltar do supermercado quando vimos o condomínio cercado por viaturas. Pela conversa dos vizinhos, descobri que o morto era o cara dos óculos, um homem solitário que morava no 10º andar do nosso bloco. Quando souberam quem era, a maioria dos vizinhos reagiu com alívio, quase comemoração. Esse homem, o professor Matias, havia se mudado para o nosso condomínio no mês passado, justamente para o apartamento ao lado do meu. Ele mal saía de casa, mas sua porta vivia coberta de lixo, ovos podres e bilhetes com ofensas impublicáveis. O boato era que ele tinha acabado de cumprir 5 anos de prisão. O motivo? Abuso de uma aluna menor de idade, um crime que teria destruído a vida da garota. Um monstro desses, vestido de professor, era um alvo natural para o ódio de todos. Os vizinhos continuavam sua discussão acalorada. Gente assim tem mais é que morrer. Isso se chama karma, não é? Pois é. A polícia perdendo tempo com isso. Para mim, ele se matou, não aguentou a pressão. E mesmo que não tenha sido suicídio, quem matou fez um favor para a sociedade. Um lixo a menos. Eu ouvia tudo com um interesse mórbido, até que os policiais começaram a dispersar os curiosos. Eu e Dona Helena fomos para casa. Mal largamos as compras e a campainha tocou. Manobrei minha cadeira de rodas até a porta e abri. Do lado de fora, 2 policiais uniformizados. Ao me verem, a surpresa em seus rostos foi visível. O mais velho se apresentou: "Bom dia. Sou o delegado Caio, da Delegacia de Homicídios. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre o caso do seu vizinho, Matias Nogueira." "Podemos entrar." Assenti com a cabeça e dei espaço para eles. O delegado Caio entrou, e seu olhar parecia magneticamente atraído para as minhas pernas. Percebendo isso, forcei um sorriso. Foi um acidente de carro na infância. Perdi o movimento das pernas. O rosto dele se contraiu. "Sinto muito." Balancei a cabeça, indicando que não importava, e pedi a Dona Helena que servisse um café para os dois. O depoimento começou. Expliquei minha situação. "Meu nome é Sofia, tenho 23 anos. Um acidente de carro na infância me deixou em uma cadeira de rodas. Como não me dou bem com minha família, moro sozinha. Meu sustento vem de um trabalho de atendimento ao cliente online, e Dona Helena é a cuidadora que contratei para me ajudar no dia a dia." Nesse ponto, o delegado Caio me interrompeu. "Desculpe, Sofia. Se entendi bem, a senhora e a Dona Helena não se conheciam antes, correto?" Hesitei por um instante. Ele continuou: "Sua renda não é particularmente alta. Como consegue pagar por uma cuidadora em tempo integral?" "Dona Helena também é sozinha no mundo", respondi com um sorriso treinado. "E meu caso não exige tanto. Ela gosta da minha companhia." "Não há nada de ilegal nisso, ou há, delegado?" "Claro que não", ele disse com um sorriso polido. "Apenas uma pergunta de rotina." Quando eu estava prestes a relaxar, o tom de Caio mudou, tornando-se incisivo. "E qual era a sua relação com o Matias? Aos seus olhos, que tipo de pessoa ele era?" Franzi a testa, fingindo confusão. "Matias? Quem é?" "Seu vizinho de porta", ele apontou. "A vítima." "Ah, ele." Não o conhecia. Na verdade, só soube o nome dele agora. "Mas você ouviu os boatos sobre ele?" "O básico", respondi. "Que ele esteve preso, que os vizinhos o odiavam. A porta dele sempre tinha lixo, ovos, e aqueles bilhetes horríveis. Talvez tenha sido por isso que ele se matou." A expressão de Caio mudou instantaneamente. "Como sabe que foi suicídio?" Eu ri. "Eu não sei, claro. Mas foi o que ouvi todo mundo comentando lá embaixo, na porta do prédio. E,
Convenhamos, sendo tratado daquele jeito todo dia, suicídio parece uma conclusão lógica. Caio me observava atentamente. Matias foi preso há 5 anos. Na época, ele era professor de ensino médio. Foi condenado por abusar de uma aluna. Fiz uma cara de quem acabará de entender tudo. Ah, então era por isso, explica o ódio dos vizinhos. Ele não tirava os olhos de mim, mas eu sabia que minha performance era impecável. Eu havia ensaiado cada reação no espelho por incontáveis noites. Depois de um longo silêncio, ele disparou. A aluna que o acusou se chamava Luísa. Você a conhece? Neguei com a cabeça. Luísa era filha da dona Helena. Você tem certeza de que não a conhece? Antes que eu pudesse responder, dona Helena irrompeu da cozinha. De avental, com os cabelos desgrenhados e os olhos vermelhos de fúria, ela gritou para os policiais: um monstro como Matias tinha que morrer. Morrer 1000 vezes não seria suficiente. O delegado respirou fundo. Depois que Matias foi preso, a vida de Luísa não melhorou. A pressão da opinião pública foi demais para ela. Luísa se jogou de uma ponte. Dona Helena desabou em soluços. Parem de falar disso. Minha filha está morta. O que mais vocês querem? Aquele desgraçado teve o que mereceu. Por que investigar isso? Caio se levantou, alternando o olhar entre mim e ela. Matias cumpre a pena, se muda para este condomínio, para o apartamento exatamente ao lado do seu. E agora ele aparece morto. Vocês querem mesmo que eu acredite que tudo isso é uma coincidência? Eu ri. Delegado, sua teoria é que Dona Helena veio trabalhar para mim como parte de um plano de vingança, e eu a ajudei? É isso. Não é impossível, ele retrucou. Coincidências demais. Minha risada soou alta e oca. Bati com as mãos nas minhas pernas inertes. Delegado, olhe para mim. Eu sou uma pessoa com deficiência. Como eu poderia matar alguém? O olhar dele vacilou. Eu não só não consigo matar ninguém, continuei, como mal consigo sair de casa sozinha. Entendo a pressa da polícia em fechar o caso, mas um pouco de lógica não faria mal. O parceiro de Caio fez menção de me repreender, mas o delegado conteve. Tudo bem. Obrigado pelo seu tempo. Se surgirem novas perguntas, eu voltarei. À vontade, respondi, sem me mover para acompanhá-los. Assim que a porta se fechou, Dona Helena me abraçou, chorando em silêncio. Eu mordi o lábio com força para não chorar também. Já derramei lágrimas demais nesta vida. Naquela mesma noite, a polícia voltou. Eu já esperava. As mentiras que contei pela manhã eram fáceis de desmascarar. Abri a porta. De volta tão cedo, delegado, Caio sorriu sem humor. Sinto muito pelo incômodo. Sem problemas. Estou à disposição. Ele se sentou e foi direto ao ponto. Matias foi assassinado. Não foi suicídio. Minha expressão permaneceu neutra. Ah, é? Que estranho. Por que você acha estranho? Ele me pressionou. Porque todo mundo estava convencido de que foi suicídio. Quando o senhor me diz que foi assassinato, é natural que eu ache estranho. Eu sabia que ele já suspeitava de nós. Ele não largaria essa linha de investigação tão facilmente. Mas, para minha surpresa, ele mudou de assunto. As câmeras de segurança do seu andar estão quebradas. Uma pena. Teria nos ajudado a ver com quem Matias falou antes de morrer. Girei a xícara de café em minhas mãos, entediada. É, uma pena mesmo. O silêncio se instalou. Na cozinha, apenas o som da sopa de Dona Helena borbulhando no fogão. Ela tinha pavor da polícia, não era raiva, era medo, quase culpa. A única coisa que eu podia fazer era mantê-la longe das conversas. Depois de um longo tempo em silêncio, quando eu já estava prestes a mandá-lo embora, Caio se virou para mim. Sofia, como você machucou suas pernas? Minha mão parou. Meu coração acelerou. Finalmente. Ele chegou lá. Ele me encarava, esperando uma resposta que eu sabia que ele já tinha. Mesmo assim,
mantive o teatro. Eu já disse hoje de manhã. Foi um acidente de carro quando eu investiguei e ele me cortou. Você nunca sofreu um acidente de carro. O pânico cenografado tomou conta de mim. Olhei para ele, hesitante, e me calei. Sua mãe morreu quando você era criança, ele continuou. Suicidou-se com veneno, depois de anos de violência doméstica. E suas pernas, você as quebrou quando pulou da janela de casa para fugir do seu pai, que estava te agredindo. Desde então, você vive nessa cadeira. Apertei as mãos com força, contendo a fúria real que borbulhava dentro de mim. Delegado, o que a minha história tem a ver com este caso? Você veio aqui só para esfregar meu passado na minha cara? Havia uma inesperada gentileza em seus olhos. Depois que você ficou incapacitada, seu pai não demonstrou remorso algum. Pelo contrário, ele planejava te vender por R$ 30.000 para um velho solteirão da vila. Foi a gota d'água. A raiva que você reprimiu por anos finalmente explodiu. Você comprou cachaça para ele, esperou que ele ficasse bêbado e ateou fogo na casa, matando seu próprio pai. Como não havia provas, a polícia arquivou como incêndio acidental. Você recebeu o dinheiro do seguro e veio para a cidade, onde comprou este apartamento. Minha emoção se acalmou. Sorri. Delegado, você tem uma imaginação e tanto. Se tivesse provas de que eu cometi um incêndio criminoso, já teria me prendido. Não estou interessado nesse caso antigo, ele balançou a cabeça. É quase impossível encontrar novas provas agora. E você é inteligente. Se fez aquilo, planejou tudo nos mínimos detalhes. Então o senhor veio aqui para me contar uma historinha de ninar. Ele me fitou. Sofia, para fazer tudo isso, você precisaria de ajuda. Alguém para cobrir seus rastros. Certo. Não disse nada. Ele olhou na direção da cozinha. Dona Helena. A pessoa perfeita. Ela já era sua vizinha na sua cidade natal. Você, ela e a filha dela, Luísa, eram muito próximas. Quando Luísa morreu por causa do que aconteceu, vocês duas passaram a odiar o professor Matias com a mesma intensidade. Para vocês, 5 anos de prisão não pagavam pela vida de uma garota. Vocês queriam a morte dele. Foi uma troca de favores, imagino. Ou talvez ajuda mútua, pela amizade. Você queria seu pai morto, e a dona Helena te ajudou. Depois, vocês vieram para cá, fingindo ser patroa e empregada, enquanto esperavam Matias sair da prisão para executar a vingança. Eu já verifiquei. O apartamento ao lado também é seu. Você o alugou para o Matias por um preço muito baixo, para atraí-lo para a sua armadilha. Estou certo. Quando ele terminou, não consegui conter um sorriso amargo. Delegado, mesmo que tudo isso fosse verdade, me explique uma coisa, como eu o matei? Eu sou uma pessoa com deficiência. Ele se levantou, a frustração evidente. Esse é o único ponto que ainda não desvendei. Mas não existe crime perfeito. Só mais uma coisa, delegado, eu disse, em voz baixa. Dona Helena tem problemas cardíacos. Somos, como o senhor pode ver, um grupo de risco. E já que foi assassinato, vocês encontraram a arma do crime? No instante em que a porta se fechou, eu gargalhei. Delegado Caio não tinha resultado de autópsia nenhum. Ele não sabia se era assassinato ou suicídio. Ele estava blefando. Mas eu não. Eu sabia de tudo. No terceiro dia após a descoberta do corpo, Caio apareceu novamente. Desta vez, Dona Helena tinha saído para fazer compras. Sofia, desculpe o incômodo mais uma vez. Encontrou algo novo, delegado. O caso está parado. Pensei em refazer algumas perguntas, ver se algo novo aparece. Manobrei a cadeira até a cozinha, servi um copo d'água e entreguei a ele. É meu dever como cidadã ajudar a polícia. Entreguei o copo. Ele estendeu a mão para pegar, mas, no segundo seguinte, o copo escorregou e caiu no chão. A água quente espirrou por toda parte, caindo diretamente sobre as minhas pernas. Eu não senti absolutamente nada. Delegado! Você se queimou,
Perguntei, aflita. Tenho uma pomada aqui. Abri uma gaveta e entreguei a ele. Caio não disse nada. Apenas me encarava. O que foi, delegado? Perguntei, sem graça. Você não sentiu? Ele perguntou, olhando para as minhas pernas. Olhei para baixo e ri. Minhas pernas perderam toda a sensibilidade há anos. Se eu sentisse alguma coisa, acha que não estaria andando por aí. Comecei a secar a água com um pano. Sofia, ele disse, eu fui ao hospital onde você se tratou. Falei com seus médicos. Suas pernas não foram danificadas de forma irreversível. Havia uma grande chance de você se recuperar e voltar a andar. Você não anda porque, psicologicamente, você se recusa a andar. Eu ri. Então o copo não caiu por acidente. Foi um teste? Desculpe, ele admitiu. Suas pernas estão fisicamente bem, mas você não sabe disso. Sua mente ainda acredita que elas não funcionam, e por isso você não consegue se levantar. Então o delegado ainda acredita que sou a principal suspeita? Ele não respondeu, mas perguntou, Sofia, você está fingindo ou não? Essa é a questão. E agora, eu sorri. Você viu com seus próprios olhos. Minha atuação foi convincente? Ele ficou sem palavras. A água quente, a minha falta de reação, tudo aconteceu bem na frente dele. Naquele momento, seu celular tocou. Com licença, preciso atender. Enquanto ele falava, fui ao banheiro limpar a bagunça. Caio falou por uns 5 minutos. Quando voltou, seu rosto estava sombrio. Ele se despediu e foi embora. Assim que ele saiu, fui para o computador e coloquei meus fones de ouvido. Havia um microfone escondido na sala. Eu ouvia todas as gravações das visitas dele. A conversa que ouvi foi a seguinte. Caio, estou na rua, não posso falar. A gente conversa depois. Interlocutor, uma voz mais velha e autoritária já te disse 1000 vezes para deixar esse caso para lá. Caio, ainda tem muitas pontas soltas. Deixa que eu resolvo. Interlocutor, eu falei com o legista. Foi suicídio, Caio. O que mais você quer investigar? Caio, eu não acredito que ele se matou. Um dia antes de morrer, ele enviou currículos pela internet. Ele tinha planos, queria recomeçar a vida. Interlocutor, e você encontrou alguma prova? Se foi assassinato, cadê as digitais? As pegadas? A arma do crime? Sem isso, você não tem nada. Caio, por que você não me deixa em paz? Eu não preciso de você me dizendo como fazer meu trabalho. Aliás, você é da Secretaria de Educação, eu sou da Homicídios. Por que essa obsessão em me dar ordens? Interlocutor, estou fazendo isso pelo seu bem. Esse Matias era um lixo da sociedade, um predador. A morte dele foi um favor. Você está desperdiçando recursos policiais para ajudar um verme e manchando sua própria carreira. Pensa no seu futuro. Caio, eu sei cuidar do meu futuro. E você perdeu o direito de me dar conselhos no dia em que abandonou a minha mãe para se casar com uma mulher da minha idade. A ligação foi desligada. Tirei os fones, um sorriso se formando em meus lábios. Dona Helena me chamou para jantar. Manobrei a cadeira até a sala e olhei para ela. O peixe mordeu a isca. O caso explodiu na mídia. Em parte pela insistência de Caio, em parte por um post que surgiu de repente nas redes sociais. A autora se identificava como uma ex-aluna de Matias. Ela contava sua história, nascida numa cidadezinha pobre do interior, numa família extremamente machista. Ela era uma aluna brilhante, mas quando passou para uma escola de renome, a família a proibiu de continuar. A desculpa de sempre, menina não precisa estudar, tem que casar e ajudar em casa, ainda mais com um irmão mais novo para criar. Quando ela estava prestes a fugir para trabalhar e pagar os próprios estudos, o professor Matias foi até sua casa. Ele não só convenceu seus pais, como se ofereceu para pagar do próprio bolso a mensalidade. No ensino médio,
ele continuou a ajudá-la, conseguindo uma bolsa de estudos e discretamente colocando crédito em seu cartão de refeição, sempre com um cuidado imenso para não ferir seu orgulho. Hoje, ela era formada por uma universidade de ponta, com um ótimo emprego, um noivo que a amava e planejando seu casamento. Ela havia escapado completamente de seu destino. Quando Matias foi preso, ela tentou investigar, mas não conseguiu nada. Ela nunca acreditou que seu benfeitor pudesse ser um monstro. Quando soube que ele sairia da prisão, tentou contato. Matias recusou, dizendo que não queria que o passado dele manchasse o futuro brilhante dela. Depois de contar tudo ao noivo, ela decidiu que convidaria Matias para seu casamento. Mas então, ele morreu. E ela não acreditava em suicídio. O post viralizou. A opinião pública, antes unânime em condenar Matias, começou a vacilar. E se ele fosse inocente? Eu via os comentários de apoio surgindo e, de repente, sendo apagados. Logo depois, o post original sumiu. Comecei a republicar. O administrador do fórum, claramente pago para censurar, apagava tudo. Mas quanto mais ele apagava, mais feliz eu ficava. O anzol estava firmemente preso. Criei um novo post com o título: A justiça pode tardar, mas não falha. Vocês podem apagar o post, mas não a verdade. Desta vez, o administrador não conseguiu apagar. Eu já havia roubado suas credenciais e tomado o controle. Publiquei prints de todo o histórico de exclusões e bloqueios. A história explodiu no Twitter, nos portais de notícias, em todos os lugares. De repente, a pequena cidade fictícia de A-City do post original se tornou o Brasil inteiro, discutindo o caso Matias. Pessoas que o conheceram começaram a se manifestar. Um retrato muito diferente de Matias emergiu, um órfão, um homem quieto e gentil, um professor brilhante e premiado que ajudava alunos em segredo. Tudo destruído na noite em que ele confessou um crime que não cometeu. No 30º dia após a morte de Matias, delegado Caio bateu à minha porta. Ele parecia um homem derrotado. Acho que, no fim, eu estava errado, disse ele, depois de aceitar um copo d'água. Eu o observei em silêncio. O legista sempre disse que foi suicídio. Todas as evidências apontavam para isso. Eu insisti, investiguei, e não cheguei a lugar nenhum. O caso será encerrado amanhã. Conclusão: suicídio. Ele me olhou. Desculpe por todo o incômodo. Você, com suas limitações, realmente não teria como cometer o crime. Fui teimoso. Eu sabia que ele estava cedendo à pressão de seus superiores. Delegado, eu disse, quebrando meu silêncio habitual. Você investigou a família do professor Matias? A rede de contatos dele? Ele me olhou, confuso. Depois que Matias confessou, continuei, sua esposa e filha nunca deixaram de acreditar nele. Elas tinham certeza de sua inocência. Mas, pouco depois que ele foi preso, as duas morreram num acidente de carro. A mãe ia buscar a filha na escola. Eu sei dessa história, ele disse. Uma tragédia. Ha ha ha. Eu ri, um som seco e frio. O motorista do caminhão que as matou não deveria estar trabalhando naquele dia. Ele cobriu o turno de um colega. E ele, que tinha alergia a álcool, se embebedou de propósito antes de dirigir. Tudo para que o assassinato parecesse um acidente. Caio me olhou, chocado. O que você sabe? E não foram só elas. Os pais da esposa dele, os sogros de Matias, também morreram em acidentes logo depois. Uma morte é um acidente. Uma família inteira exterminada também é acidente, delegado. Ele se levantou abruptamente e saiu correndo, deixando a porta entreaberta. Uma rajada de vento frio entrou, e só então percebi que meu rosto estava coberto de lágrimas. Naquela noite, eu estava na sala, observando a escuridão lá fora. Ouvi um barulho sutil na porta da frente. Um sorriso se curvou em meus lábios. A rede estava se fechando. A porta do meu quarto foi arrombada. Um homem alto, vestido de preto, entrou. Você finalmente apareceu, eu disse. Então você não estava morta, ele rosnou. No instante seguinte,
as luzes se acenderam. Delegado Caio saltou de seu esconderijo e derrubou o homem no chão. O homem tentava desesperadamente cobrir o rosto. Caio o virou. Tio Wagner? Foi o meu pai que te mandou, não foi? O homem, Wagner, permaneceu em silêncio. Seu pai é previsível, delegado, eu disse, com a voz gélida. Há 5 anos, ele usou o Wagner. Hoje, ele usa o Wagner de novo. Caio o algemou e se virou para mim. Eu fiz a minha parte. Agora você vai me contar tudo. Por que o Wagner disse que você não estava morta? Quem é você, de verdade? Meu nome é Sofia. Quando eu tinha 18 anos, fui escolhida para dar um discurso na escola. Foi um sucesso. Enquanto eu agradecia os aplausos, não percebi um olhar nojento e predatório fixo em mim. Depois, tiramos fotos com o diretor e outras autoridades. Ao meu lado estava Ricardo Bastos, o secretário de Educação do Estado. Ele sorria, perguntando sobre meus estudos, agindo como um tio carinhoso. Mas seus olhos me desnudavam. Mais tarde, ele me prendeu em seu carro. Suas mãos em mim, suas palavras sujas no meu ouvido. Lutei com todas as minhas forças e consegui escapar, mas o trauma ficou. Contei tudo para minha mãe e decidimos ir à polícia. Mas, no caminho, vimos o professor Matias sendo preso. Alguém testemunhou que ele tirava fotos minhas e tentava me atrair para um canto escuro da escola. E, para meu choque, o professor Matias confessou. Minha vida acabou. Os cochichos na escola, os olhares na rua. Eu me tranquei em casa. Um dia, não aguentei mais e fui até uma ponte para acabar com tudo. Mas alguém me segurou. Era Luísa. Luísa era minha vizinha e melhor amiga. Crescemos juntas. Ela era brilhante, mas órfã de mãe, com um pai alcoólatra e violento que queria que ela largasse os estudos para sustentá-lo. Meus pais sempre a trataram como uma filha. Um dia, seu pai, em um acesso de raiva, a agrediu de tal forma que quebrou suas pernas, acabando com seu sonho de ir para a faculdade. Sofia, você não pode morrer, ela chorou, me abraçando. Quem tem que morrer não é você. É o meu pai, e o desgraçado que fez isso com você. Como você sabe? O professor Matias foi lá em casa, ela me contou. Ele queria pagar meus estudos. Um homem bom como ele, não pode ser o culpado. Nós choramos juntas, por nossos futuros roubados. Luísa, batendo em suas pernas inúteis, me contou seu plano. Se eu não podia mais viver como Sofia, eu viveria. Mas com outra identidade. Nós éramos parecidas. Conhecíamos cada gesto uma da outra. Assumir sua identidade seria fácil. Sofia, você tem que viver, ela me disse. Você tem que desmascarar aquele monstro e limpar o nome do professor Matias. E você, Luísa? O que vai ser de você? Ela sorriu. Eu tenho meu próprio plano. O plano dela foi atear fogo à própria casa, matando o pai abusivo e a si mesma. Minha mãe ajudou a forjar a cena, enterrando o corpo de Luísa em segredo. Numa cidadezinha do interior, ninguém investigou a fundo. Depois, minha mãe e eu encenamos o meu suicídio na ponte. Meu corpo nunca foi encontrado, mas minhas roupas e pertences foram prova suficiente. Minhas pernas estavam fisicamente curadas, mas o trauma daquele dia, a culpa pela morte de Luísa, tudo isso criou um bloqueio psicológico tão poderoso que eu realmente não conseguia mais andar. Com o dinheiro do seguro de Luísa, compramos um novo apartamento. E eu comecei a investigar. Descobri sobre as mortes da família de Matias. Eu sabia que era obra de Ricardo Bastos. No mês passado, Matias saiu da prisão. Eu o procurei. Perguntei por que ele confessou. Quando contei que sua família inteira estava morta, ele desabou e me contou a verdade. Ele havia testemunhado o abuso. Quando tentou ligar para a polícia, os homens de Bastos o pegaram. Eles o forçaram a confessar, ameaçando sua esposa e filha. Ele cedeu, pensando em protegê-las. Então Bastos as matou mesmo assim. Ele nunca quis me poupar, Matias disse, a cabeça entre as mãos.
Se ele quer tanto a minha morte, então vamos usar isso a nosso favor, não é? O plano foi ideia dele. Seu suicídio foi o gatilho para toda a história. E o delegado Caio, ele era a peça-chave. Um homem justo, obcecado pela verdade, e, o mais importante, filho do próprio Ricardo Bastos. Na noite anterior à sua morte, Matias me ligou. Eu o ouvi acender um cigarro. Fazer o próprio filho te prender, que pena que não vou estar aqui para ver essa cena. O post na internet? Fui eu que escrevi. A história da ex-aluna era a história que Luísa deveria ter tido. 3 meses depois, minha mãe empurra minha cadeira de rodas pelo cemitério. Paramos em frente ao túmulo de Matias. Eu queimo as manchetes dos jornais. Secretário de Educação Ricardo Bastos é preso por múltiplos homicídios. A justiça, enfim, foi feita. Em frente ao seu antigo apartamento, uma montanha de flores e velas deixadas por vizinhos arrependidos. Que ironia! A justiça tardia. Professor, eu sussurro para a lápide. Acho que, de alguma forma, o senhor pôde ver a cena, sim. Quando estamos saindo, encontramos o delegado Caio. Então, desde o início, eu fui apenas um peão no seu jogo, ele diz, sem raiva, apenas cansaço. Eu assinto. E você simplesmente confiou em mim? E se eu tivesse escolhido proteger meu pai? Eu sorrio, um sorriso genuíno pela primeira vez em anos. Minha casa estava cheia de câmeras e microfones. Se você tivesse feito a escolha errada, a esta hora, vocês dois estariam reunidos na cadeia. Ele me olha, chocado. Ele quer perguntar mais alguma coisa, mas eu peço à minha mãe que me leve embora. Desculpe, delegado. Você é um bom homem. Mas eu não quero mais conversar. Estes 5 anos foram um pesadelo sem fim. Agora, tudo acabou. Eu só quero descansar. Finalmente, só quero descansar.